Muito obrigado, Danilo, pela confiança. É um prazer, é uma honra ministrar para essa geração. Paternidade é um tema que eu amo. O pessoal sabe, o pessoal do Louvor sabe, que Deus ele tem me dado uma graça de ministrar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que hoje você tem algo para receber do Senhor. Amém? E esse é um tema, assim, importantíssimo, primordial para essa geração de hoje, tá? Eu diria que 99% dos problemas que a nossa geração vive hoje é por falta de paternidade, por falta de saber quem é, tá? Então, é possível que você tenha tido pais excelentes, maravilhosos, incríveis, mas em certo nível, depois da ministração de hoje, eu acredito que você vai começar a entender que Deus também tem algo a tratar com você, amém? Deus tem algo a falar para você também. Antes de começar, eu queria fazer 3 perguntas bem rápido, só para eu entender o público que a gente tem aqui hoje. Se você não se sentir à vontade para responder, tudo bem. Mas eu queria que levantasse a mão quem mora com o pai e a mãe, na mesma casa, fisicamente. E aos que são casados, antes de casarem... Calma, vou pedir para vocês levantarem a mão. Antes de casarem, também moravam com o pai e com a mãe. Levanta a mão, assim, bem alto, só para eu entender aqui o público. Beleza, em torno de metade, né? Tá. Segunda pergunta. Quem não mora com o pai? Mora só com a mãe, ou com a mãe e o tio, a mãe e o padrasto? Quem não tem o pai presente fisicamente em casa? Levanta a mão bem alto. Esperava já. Terceira pergunta, tá? Não, se você não quiser levantar a mão, não se sinta constrangido. Quem aqui, no dia de amanhã é o dia dos pais, né? Não vai ter oportunidade de estar com o seu pai. Seja porque você, fisicamente, ele está distante, seja porque, emocionalmente, você não tem mais contato com ele, enfim, você não o conheceu, ele já faleceu. Quem aqui não vai ter a oportunidade de estar com o pai amanhã? Tá, beleza. Obrigado, tá? Agora a gente pode começar, tá bom? Então, gente, não tem como a gente falar de paternidade sem a gente voltar para o Éden, sabe? Sem a gente voltar para o início, onde tudo foi feito. Porque nós fomos criados para a intimidade. No Éden, a gente vivia assim, sabe? Deus criou o homem, a Bíblia fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e na viração do dia, Deus sempre visitava o homem, porque Ele queria ter esse contato. Nós fomos criados, nós somos seres relacionais, sabe? Tanto com pessoas, tanto com Deus, tá? E lá em Salmo 139, 13 e 14, diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sobe muito bem. Então, o Pai, Ele nos criou para ter esse relacionamento de intimidade. Ele nos conhece tão bem, sabe? Ele é até um Pai tão amoroso que Ele quer estar próximo de você. Jeremias 1,5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Um pai que fala isso sobre o filho, não é um pai que quer ficar distante. Você concorda comigo, amém? Mateus 10,30 diz assim: até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então a gente está falando de um pai que te conhece, o Deus Pai, o Deus maravilhoso. Mateus 7,9 diz assim também: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em um lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então esse é o Deus Pai. Se você não o conhecia, esse é o que Ele conhece no mais profundo do seu ser, sabe? É aquele que esquadrinha, uma palavra que eu aprendi hoje com Maiara. Esquadrinha, analisa profundamente o seu coração. Esse é o Pai que te conhece. Mas a gente sabe que o homem caiu, né? E aí veio o pecado, sabe?
Eu fiz essa introdução sobre o Éden para te dizer que o modelo perfeito de Deus era uma vida de intimidade. Você, junto com o Pai, sem medo, sem culpa, sem insegurança. Foi para isso que você foi criado. Intimidade, comunhão completa com o Pai. Mas o que foi que o pecado trouxe? Separação, vergonha, medo, tudo isso. E nós nos afastamos do Pai. Foi isso que o pecado fez. Apesar de Deus ter ido visitar o homem quando ele pecou, o homem se escondeu. Porque agora o pecado trazia separação. O homem já não conseguia ficar em liberdade, em total transparência com o Senhor. Porque o pecado agora estava sujando isso. Porque Deus, ele não comunga com o pecado. Então, com o pecado, era impossível se achegar a Deus, ter comunicação com Deus. Então, o pecado entrou para trazer vergonha, medo e separação, sabe? E o diabo, ele sabe que separando você do Senhor, ele vai acessar a sua vida em todas as suas áreas, tá? E aí eu já queria entrar aqui e falar para você que a agenda de Satanás é trazer desconexão, sabe? Desconexão sua com o seu pai. É só isso que Satanás veio, para matar, roubar e destruir a sua conexão com o seu pai. Foi isso que o pecado trouxe, porque Lúcifer, ele foi o primeiro órfão. Ele se rebelou contra o pai, se distanciou do pai, e o que é que ele quer fazer? Com que você também seja órfão. Lúcifer, Satanás, quer conduzir você a esse caminho de orfandade, mas você é filho, amém? Fala para quem está do teu lado aí, você é filho. Inclusive eu coloquei a minha camisa, que eu mais gosto, não sei se dá para ler aí, dá para ler? O pessoal do Ministério do Louvor me deu, está escrito, eu sou filho. Quer dizer, sou filho. Eu amo. Mas o Pai é tão bom, o Pai é tão maravilhoso, que Ele resolveu tudo para nós. Porque aquilo que nos separava através do pecado, eu estou só introduzindo, tá? Aquilo que nos separava através do pecado, Jesus, Ele veio resgatar essa intimidade, sabe? Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, Ele vem justamente aquele cordeiro, o cordeiro perfeito de Deus, que não tinha pecado e por isso não podia morrer, resgatar a nossa identidade de filhos. Vê o que diz Gálatas 3, 26 ao 28. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então Jesus, Ele veio resgatar a nossa identidade de filho. O projeto original, que era lá do Éden, comunhão, relacionamento com o Pai. 1 João 3,1. Vejam quão grande é o amor do Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção. E porque sois filhos, Deus enviou o vosso coração e o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais servo, mas filho. E se és filho, também co-herdeiro com Cristo. Foi isso que Jesus veio fazer. Restabelecer a comunhão, o relacionamento com o Pai. Jesus, ele escandalizava os fariseus, porque ele chamava Deus de Pai. Eu já falei sobre isso, não sei se vocês lembram, quando eu ministrei no Worship Night, retrasado. Quem estava aqui? Que eu falei sobre paternidade. Que Deus, ele se revelou de diversas formas no Antigo Testamento. Amém? Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Mas Jesus veio trazer uma nova revelação de quem é Deus, que é o Deus Abba, o Deus Pai, o nosso paizinho. E Jesus chamava Deus de Abba, isso era um escândalo para os fariseus. E por se intitular como Filho de Deus, Jesus foi crucificado. Parou para pensar nisso?
Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Pai, sabe? Quando Jesus morre e ressuscita, o véu do templo, né, do tabernáculo, ele é rasgado de cima a baixo. O que é que isso representa? A devolução da comunhão, o resgate da comunhão. Porque o véu representava o quê? Separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O que era o santo dos santos? O lugar de intimidade, o lugar da presença. Então agora, os filhos não têm mais a separação. Quando o véu rasga de cima a baixo, a conexão é restabelecida com o Pai. Então, gente, essa é a minha introdução para falar para você que tudo se resume a intimidade e relacionamento. Tudo. O projeto de Deus sempre foi esse: andar ao nosso lado em intimidade e relacionamento. Porém, o diabo, sabendo disso, que em Jesus, em intimidade e relacionamento, nós somos transformados, ele vai tentar, de todas as formas, trabalhar nos nossos relacionamentos para que a gente se distancie de Deus. Esse é o projeto de Satanás, sabe? A gente ter as nossas relações deturpadas, sabe? Famílias disfuncionais, para que o nosso relacionamento com Deus seja afetado, tá? Então, eu tenho que entrar nesse assunto. É impossível falar de paternidade sem falar sobre paternidade biológica, tá? E por isso que quando você tem problemas, quando você teve problemas na sua paternidade biológica, na sua relação com o seu pai, com sua mãe, principalmente com o seu pai, você provavelmente teve ou terá dificuldade de se conectar com Deus. Porque o pai, ele é a primeira representação de Deus para uma criança, para o filho. Quando o pai, ele não representa isso da forma exata, da forma correta, isso gera diversos traumas que a gente vai falar aqui. Eu preciso que você esteja comigo, bem atento. Você vai se enxergar em várias coisas, tá? Então, as disfunções dos relacionamentos com os nossos pais vão trazer diversas consequências. E essas consequências que traz o espírito de orfandade, tá? E aí eu vou citar aqui algumas coisas que podem ter acontecido ou ainda acontecem com você que geram consequências de um espírito de orfandade. Primeira coisa, a ausência. A ausência de um pai ou de uma mãe gera disfunções na vida de uma criança para a vida inteira, sabe? Porque a função de um pai e de uma mãe de dar afeto, de criar, de cuidar, de proteger, quando ela é privada disso, essa criança começa a carregar isso para a vida inteira. E às vezes em situações na escola, por exemplo, não sei se você passou por isso, nas programações, quando tinha os pais lá, você não tinha, e isso lhe afetava, isso lhe deixava triste. Pais ausentes emocionalmente, às vezes presentes fisicamente, mas totalmente desconectados dos filhos. Falta de afirmação e afeto, sabe? Essa geração sofreu muito, porque a geração passada é uma geração marcada por falta de afirmação e afeto. Meu pai, por exemplo, ele, apesar de ter sido um pai extremamente bom, eu contei no Worship Night retrasado. Se você quiser assistir a ministração, vai lá no YouTube, tá lá. Ele não conseguia demonstrar muito afeto, sabe? Não era aquele pai que abraçava, que trazia para perto. E isso eu carreguei, eu não sabia disso, mas durante muito tempo eu tive problemas. Cheguei aqui na igreja, isso não estava nem programado, eu lembrei agora. Eu tinha dificuldade de abraçar as pessoas, sabe? Não sei se você é assim, sabe? O pessoal na igreja abraça muito, né? Chega, todo mundo quer abraçar. Eu tinha dificuldade, mas eu fui curado nisso. Hoje eu sou o que mais abraço, todo mundo. Traição dos pais. Quando o pai trai a mãe ou a mãe trai o pai, isso gera disfunção na sua vida. Abuso emocional. Às vezes você sonhou algo, o seu pai ou a sua mãe não lhe apoiou, ou você precisou de um apoio financeiro em alguma coisa,
ou você só queria que o seu pai ou sua mãe lhe afirmassem algo que você queria fazer, um curso na faculdade, enfim, uma decisão que você precisava tomar, e ninguém lhe apoiou, pelo contrário, riram de você, ou lhe zombaram de você, disseram que você não ia conseguir. Abuso emocional, sabe? E aí um dos piores, né, que é o abuso sexual. E aí que gera transtornos assim, quase que irreparáveis. Mas Deus está aqui, amém? Jesus. Ele veio para trazer o resgate de novo. E o diabo, ele vai usar dos nossos relacionamentos, principalmente com os nossos pais, para nos desconectar de Deus. E aí eu vou falar algumas coisas aqui agora. O que é que uma pessoa que passa por essas situações acaba absorvendo? E aí talvez você se identifique com alguma delas. Disfunções de personalidade, timidez. Quando você tem uma família disfuncional, um pai que não afirma, uma mãe que não diz quem é, ou algum abuso desses que eu falei, gera timidez, sabe? Uma pessoa que não consegue se comunicar, que não consegue falar, sabe? Tem que ter muito esforço para aquela pessoa conseguir falar em público. Isso é uma das disfunções que isso traz. Apatia, autoestima baixa. Você não se enxerga, você não se valoriza, você não se vê como bonita ou como bonito. Porque o seu pai, ele não lhe disse: você é linda, você é uma princesa, você é incrível. Isso gera autoestima baixa. Agressividade. Às vezes você está se tornando aquilo que você não queria se tornar. Seu pai, às vezes, era um cara extremamente agressivo. E hoje você se enxerga sendo agressivo, você nem sabe por que é. De repente, porque você absorveu isso. Pânico, insensibilidade, sabe? Disfunções familiares trazem insensibilidade. Pessoas insensíveis não conseguem se quebrantar, sabe? Essas são disfunções de personalidade. Disfunções de desempenho, incapacidade de assimilação, pessoas que têm dificuldade de aprender, de se concentrar, sabe? Pessoas que não acreditam que podem fazer uma faculdade, não acreditam que podem crescer, que podem fazer um curso, sabe? Incapacidade, medo de errar. Disfunções familiares trazem medo de errar. Uma pessoa que nunca tenta, porque sempre tem medo de errar. Medo de arriscar. Pessoas que são facilmente influenciadas. Você é facilmente influenciado quando você chega num grupo diferente? Ou você sabe quem você é? O seu pai lhe disse: ó, você é isso, você é minha filha, você é meu filho amado, você é assim. Algumas disfunções sexuais, tá? Paralisia sexual, vícios sexuais, homossexualidade. Às vezes o homem que não foi afirmado pelo pai, não teve um pai presente, pode ocasionar uma disfunção sexual. Prostituição. Às vezes o seu pai, ele tinha uma vida promíscua de prostituição e isso acabou se refletindo para você. Você acabou virando também uma pessoa que vive na prostituição. Manias sexuais destrutivas em relação aos outros. Uma pessoa muito sexualizada a respeito de tudo. Os abusos sofridos, principalmente sexuais, fazem os órfãos terem medo da intimidade. Normalmente, uma pessoa que sofreu um abuso sexual, ela tem medo da intimidade. Ela tem medo de revelar o coração. É muito difícil você conversar com uma pessoa sobre coisas profundas que sofreu um abuso sexual. Porque o abuso sexual é um abuso na intimidade. E se abrir para uma pessoa em intimidade, gera medo. Lembra do Éden, lembra do pecado, gera medo, gera culpa, gera insegurança. Algumas consequências na sociedade sobre desconexão entre a família, pais e filhos,
e filhos e Deus. Diminuição do número de casamentos, casais que optam por não ter filhos, terceirização completa da educação dos filhos, desequilíbrio emocional, como pânico, medo, depressão, suicídio. Tudo isso disfunção de relacionamentos com pais prejudicados. Conflitos agressivos dos pais com os filhos. Envolvimento dos jovens com drogas, prostituição. Confusão de gênero, que é o que a gente está vendo hoje. Disfunção, pais ausentes. Eu perguntei aqui no começo, quantos não tiveram oportunidade de viver com o pai? Talvez você não consiga enxergar daqui, mas praticamente metade desse público aqui, que é um público cristão da igreja, metade. Famílias destruídas pelo diabo com o propósito de trazer disfunção para você. Às vezes você tem dificuldade de se conectar com Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, eu vou profetizar sobre a sua vida que a sua paternidade vai ser restaurada. Amém? A sua conexão com Deus vai ser restaurada, porque você é filho amado do Pai. O diabo vai usar tudo isso para trazer desconexão. Tudo isso. Aí eu anotei alguma coisa sobre como um pai pode gerar desconexão com a vida de uma filha mulher. Falta de conexão afetiva por meio de um tratar sensível e respeitoso à natureza feminina da filha. O afeto do pai sobre a menina, dizendo quem ela é, sabe? Isso, se ela não tiver isso, pode gerar diversos traumas e disfunções, sabe? O desprezo do pai pela mãe. Você, menina, que assistiu seu pai abusando emocionalmente da sua mãe, traindo, tratando mal, de repente hoje você é uma menina que tem alguma disfunção emocional, por isso você não sabe por quê. Repulsa pelo gênero masculino. Muitas mulheres têm gerado repulsa pelo gênero masculino, pelos que elas têm visto em casa. Os pais não têm representado Deus da forma com que devem representar. E aí as meninas criam repulsa do gênero masculino. Deturpação sexual, como um padrão sedimentado, abuso sexual. A falta de intimidade com os pais vai gerar uma lacuna emocional enorme, principalmente para as meninas, tá? Por isso que muitas delas assumem uma postura vulgar. Se você vê uma menina muito sexualizada, sabe, muito vulgar, que não é fácil de encontrar, é só você abrir as redes sociais, você vai ver alguma disfunção de paternidade. Porque o pai que afirma uma filha e diz quem ela é, ela não vai se vender por qualquer coisa, sabe? Mulher que se entrega a qualquer homem, mulher que se entrega a qualquer oferta, porque não foi afirmada. Porque uma mulher que tem um exemplo de pai bom em casa, um pai que reflete Deus em casa, ela não vai querer nada menos do que aquilo que ela vê em casa. Então, de repente, você foi essa menina que não teve essa referência. Mas Deus, Ele vai te curar, em nome de Jesus. Amém? Algumas outras causas que levam a um sentimento de orfandade, tá? A morte prematura dos pais. Muitas vezes você culpa a Deus pela morte prematura dos pais e isso gera um sentimento de orfandade. Rejeição intrauterina por parte da mãe. É um assunto mais profundo, mas também causa. Intrauterina é ainda no ventre. Abandono pelos pais legítimos. Às vezes seu pai se abandonou você, ou entregou para o tio, ou para a avó, ou para alguém criar. Isso gera disfunção. Ter passado por um processo de adoção. Isso gera. Sentir-se desprezado pela família. Ter sido concebido fora da legitimidade do casamento e da bênção de Deus.
Não sei se alguém aqui foi gerado assim, talvez a maioria de nós. Sofreu uma grave decepção com os pais. Enfim, ter pais adotivos repressores para quem foi adotado. Passar pela descoberta de uma adoção de uma forma traumática e tardia. Pode ser o seu caso também. Enfim, várias disfunções. E aí as consequências de tudo isso, mais uma vez. O órfão, ele não consegue pertencer a lugar nenhum. Ele sempre acha que estão julgando ele. Em qualquer ambiente que o órfão chega, ele se sente julgado por aquelas pessoas. Ele nunca consegue fazer parte de um lugar, sabe? Ele sempre se coloca como coitado, como todos me julgam, ninguém me quer aqui. Esse é um sentimento de orfandade. De repente é você. Mentalidade de escassez. Tudo falta. Nada está bom, sabe? Nada fica perfeito ao seu ponto de vista. Sentimento de orfandade. Eu já falei sobre isso, mas o órfão tem medo de errar. De repente, é uma geração que tem muito medo hoje. De repente é você que está com medo de arriscar, com medo de fazer algo, porque tem medo de decepcionar alguém, decepcionar você mesmo. Tem medo de ser incapaz de fazer algo, de repente uma faculdade, de repente uma viagem, de repente você não se permite sonhar, porque você tem medo. Terreno desconhecido gera medo para você. Disfunções da sua família fez você travar no medo, mas o amor lança fora todo medo. Amém? O órfão não desfruta do pai e tem ciúme de quem desfruta. Vocês sabem a história do filho pródigo, né? O filho mais novo pede a herança ao pai, vai gastar tudo, e aí depois que gasta tudo, vê que não deu certo, volta pro pai, e aí quando ele volta, o filho mais velho fica enciumado e fala, né, ó, tu dá uma festa para esse teu filho aí, que estava perdido, gastou tudo, e eu estou aqui, tu nunca me desse uma festa. Órfão, sabe? Tá com o pai, perto do pai, mas é órfão. Não desfruta do pai, não se alegra com o retorno do filho, do irmão mais novo. O órfão tem esse sentimento, ele não consegue pertencer. O órfão, ele não se entrega às emoções, ele não consegue compartilhar suas fraquezas. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em se abrir, em compartilhar o seu coração, aquilo que você é fraco, desconexão, disfunção familiar, espírito de orfandade, mas eu quero dizer que você é livre para contar as suas fraquezas. O filho é vulnerável, seja vulnerável, o Senhor está aqui. Lembra do Éden? Conexão inteira com o Pai, sabe? Sem disfunção, sem medo, sem vergonha. Não consegue envolver-se emocionalmente com as pessoas. Tem muito a ver com não conseguir entregar as emoções. Não tem compaixão pelos aflitos e necessitados. Oferece afeto só como troca. Pode ser o caso de algumas pessoas. Você só consegue ter afeto com quem tem afeto com você. Você não consegue gerar afeto por um desconhecido. Não consegue demonstrar carinho pelos seus familiares. De repente você foi um filho ou uma filha que não recebeu afeto, carinho, contato, o tato. E hoje você não consegue demonstrar carinho. O pessoal vai abraçar você, você faz assim. Tá? Eu pensei que era o som, Obrigado, cara. O Pai das luzes me
libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no teu Espírito. Frieza emocional, coração gelado. De repente você é essa pessoa. Falta de criatividade e empreendedorismo. Tudo isso tem matado você, sabe? As disfunções têm matado você, desequilíbrio emocional, sabe? De repente você está passando por uma depressão, ansiedade, de traumas com o relacionamento que você teve com seus pais. Mas você vai ser curado em nome de Jesus. Como está o seu coração em relação ao seu pai? Como está o seu coração em relação à sua mãe? Porque não tem a ver só com a relação com seu pai, a sua mãe também. Claro, o pai ele tem grande função e importância de revelar Deus para o filho, mas a mãe tem uma importância enorme no afeto. Como é que está o seu coração? De repente você vai ter que pedir hoje ao Espírito Santo para trazer perdão ao seu coração. De repente você vai precisar procurar amanhã, aproveitar que é o Dia dos Pais, procurar seu pai. De repente você vai precisar fazer isso, ir atrás dele. Um filho que se ausenta intencionalmente da companhia dos pais revela um coração ferido em alguma fase de desenvolvimento da vida. Se você não tem vontade de estar com seus pais, se você não tem vontade de ligar, de estar com eles, provavelmente, certamente, teve algum coração ferido aí, no meio do caminho, alguma disfunção. Você pode adiar o quanto quiser a solução do seu problema de paternidade biológica, mas ele sempre vai te perseguir. Sempre. Porque nós somos feitos para o relacionamento com as pessoas e com Deus. Então hoje vai ser um dia de cura, tá? Eu vou pular para um outro tópico aqui, mas eu queria fechar esse tópico dizendo que talvez você precise fazer uma ligação, fazer uma visita ao seu pai, à sua mãe, e talvez resolver algum problema do passado. Vamos para o próximo tópico. Qual é o papel da igreja nisso, sabe? A igreja é o lugar para você ser filho. As disfunções que você encontrou em sua família, as ausências, a falta de afeto, a igreja tem o papel, sabe, de te dar isso. A igreja não é um lugar para frequentar. E parece slogan de igreja worship moderna, né? Igreja não é o lugar para frequentar, é o lugar para pertencer, mas isso faz todo sentido. Porque igreja não é para você vir no culto. Receber é bom, vem no culto, aprende a palavra. Mas muito mais do que isso, a igreja é para você pertencer, sabe? A igreja é para você revelar os seus segredos, compartilhar o seu coração, ser curado. Tiago 5,16 disse, portanto, 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Seja aberto, seja vulnerável. A igreja é o lugar para a gente ser vulnerável. Aqui não é lugar para a gente julgar um ao outro. Não. Aqui é lugar para a gente ouvir e se compadecer uns pelos outros. O remédio para a cura da orfandade, primeiro é conhecer o pai, claro. Mas a segunda vem na comunidade, sabe? Vem na família espiritual.
Porque aqui é o lugar dos órfãos e das viúvas. Jesus disse. Então, se você tem algum problema de orfandade, qualquer coisa que a igreja é um excelente lugar para você ser curado nisso, sabe? De repente você vai precisar procurar um líder, sabe, da rede, do ministério, o líder lá da equipe que você serve, para compartilhar seu coração, para você ser curado efetivamente nisso, sabe? Na família de Deus você precisa interagir, você precisa se expor. Não tem como você viver aqui e não se expor, sabe? Então comece a viver aqui de forma verdadeira, sabe? Que o Tevi que vem aqui ministrar, que está no ensaio, que está tocando, seja o mesmo que está em casa, que compartilha as dores, que compartilha as alegrias. Seja assim com você também. Esse é o lugar para você fazer isso. Se você tem vivido uma carreira solo, se você é aquela pessoa assim, solitária, mude. Comece a frequentar uma rede. Por isso que a gente fala da importância da gente frequentar uma rede. Justamente por isso. Para que você possa compartilhar a sua vida. Para que você possa ser curado. Amém? Você está recebendo algo do Senhor aí? Amém. Eu queria profetizar sobre relações mais profundas, sabe? Na nossa igreja. Sem máscaras, porque todos somos pecadores, erramos. Mas que a gente tenha um lugar que a gente possa realmente se conectar, que a gente possa realmente compartilhar aquilo que está no nosso coração, que a gente possa confessar os nossos pecados e ser curados. Eu profetizo sobre esse lugar isso, amém? Amém. Vamos caminhando para o final. Você precisa fazer uma autoavaliação, sabe? Faz uma autoavaliação sobre o que eu falei sobre paternidade biológica. Se algum trauma que eu falei ou algum reflexo que eu falei faz parte daquilo que você está vivendo ou que você se lembrou aí. E Hebreus 12:15 fala: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12:15. Talvez você vai precisar perdoar os seus pais, porque não tiveram oportunidade de te dar o afeto, o amor, a presença, o apoio financeiro que você precisava. De repente você vai precisar pedir perdão, porque por ter uma família disfuncional, você acabou sendo um filho rebelde e acabou desonrando os seus pais. Só que a Bíblia fala que a gente precisa honrar os nossos pais, independente de como eles são. Então não justifica você ser um filho rebelde, porque os seus pais não foram bons. Então de repente você vai precisar pedir perdão aos seus pais, se reconectar. Mateus 6:12. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Para que a sua oração tenha efeito, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Aí você vai perguntar: Tevi, e se eu não tiver mais contato com meu pai? O que é que eu faço? Ele faleceu, eu não tenho o número dele, ele me abandonou, eu não consigo mais contato com ele. Cara, faz um exercício. Se você precisa de cura com alguém, chama alguém que você confia, um líder de rede, um líder de ministério. Eu me disponibilizo aqui, se você precisar. Conversa com alguém, sabe? Fala do teu sentimento. De repente isso vai trazer cura ao seu coração. Compartilha isso com alguém, que isso vai trazer cura ao teu coração. Mesmo que
as disfunções na sua família tenha gerado medo. Lá em 2 Timóteo diz 1,7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Amém? Eu vou finalizar já, mas eu queria ler um depoimento que eu tirei do livro do Fabiano Ribeiro, um livro que fala sobre paternidade, inclusive muito bom, indico para você ler. Ele é um pouquinho longo, eu preciso que você preste atenção, tá? O louvor pode segurar um pouquinho, vamos ficar pianinho. Preste atenção nesse depoimento. Nasci em 1983 de uma gravidez não desejada, mas meus pais decidiram ficar juntos. Morávamos em São Paulo, capital. Eu era só uma criança, mas me lembro de algumas coisas com detalhes. Meu pai bebia muito, era agressivo e sempre brigava e tentava matar minha mãe. Muitas vezes ele atirava com seu revólver dentro da nossa casa, que era toda cheia de buracos de bala. Eu sentia tanto medo, como se a qualquer momento ele fosse tirar a vida dela realmente. Quando estava assim, muitas vezes me batia até machucar. Eu ficava com marcas e cortes nas pernas, e me lembro da minha mãe cuidando dos machucados. Eu tinha vontade de beijá-lo, de abraçá-lo, mas ele nunca ficava perto de mim. Tinha medo dele, e por isso também não ficava por perto. Não me lembro do meu pai me abraçando ou me beijando quando criança. Ele era muito ciumento com a minha mãe. Então as brigas não se limitavam à nossa casa. Ele brigava com qualquer um que falasse com ela. Certo dia estávamos na casa de uma tia, e por causa de ciúmes, ele provocou uma briga com um rapaz. No momento em que ele sacou o revólver, o rapaz me pegou como refém e me colocou na sua frente. Depois disse ao meu pai para atirar, e ele, sem hesitar, atirou. Achei que eu fosse morrer, mas a bala passou de raspão pelo meu peito, não machucou muito e eu fiquei bem. Nunca mais consegui olhar nos olhos dele. Ele quase me matou e para mim isso significava que ele não me amava. A distância entre nós ficou ainda maior. Minha mãe tentou sair de casa várias vezes, mas não podia, porque ele dizia que iria matá-la se ela fosse. Ela tinha medo e por isso ficava. Foram anos e anos vivendo sobre a pressão, a violência e a falta de amor do meu pai. Até que um dia tudo acabou de vez. Depois de uma briga numa festa de aniversário, ele sacou uma arma e atirou na cabeça da minha mãe. Eu estava do meu lado, ela estava do meu lado, e quando caiu, eu a abracei na ânsia de salvar a sua vida. Não sabia se procurava por socorro ou se ficava perto para não perdê-la. É uma dor terrível. Meu mundo desabou. Apesar de saber que isso iria acontecer, eu não podia acreditar, pois era minha mãe. Não deu tempo de salvá-la. Ela morreu no mesmo lugar, nos meus braços, sem que ninguém pudesse fazer nada. Meu pai fugiu e ficou dias sem dar notícias. Ligou depois de um tempo, eu sentia muito ódio, muita raiva dele, não suportava ouvir sua voz, por isso não falava com ele. Meu pai ficou foragido e eu tinha notícias dele por meio dos meus avós, com quem fui morar após a morte da minha mãe. Algum tempo depois, ele foi morar com meus avós também. Isso para mim foi muito difícil. Olhar todos os dias nos olhos do homem que me machucava e ainda tinha tirado a vida da minha mãe. Não conseguia conviver com isso. Com 16 anos saí de casa. Depois disso não tive mais notícias dele. Nada do que ele fazia importava para mim e a mágoa e o ódio aumentavam a cada dia em meu coração. Passei a ser sozinha, não via e nem falava com mais ninguém da família. Assim foi durante muitos anos. Morei em vários estados, cidades diferentes, estava sempre à procura de algo. Havia um vazio imenso dentro de mim. Depois de mais uma tentativa de suicídio, fui tocada pelo Espírito Santo. Amém? Me converti a Jesus e Ele começou a sua obra em mim.
Tudo parecia melhor, mas havia muitos conflitos. Jesus estava comigo. Isso significava não ter mais os sentimentos horríveis que eu tinha. Mas continuei a me sentir sozinha. Meu coração ainda estava cheio de mágoa. Não conseguia olhar para alguém sem achar que essa pessoa pudesse fazer algo ruim para mim. Eu era extremamente agressiva com as pessoas. Tinha sempre uma resposta para tudo. Imagino que deveria ser bastante desagradável ficar perto de mim. Não me lembrava da minha família. Era como se eu nunca tivesse tido um pai. Carregava um peso que não me deixava prosseguir. Parecia que eu orava, mas nada acontecia dentro de mim. Era muita dor, muito ódio que me paralisavam. Passei a ser acompanhada por uma pessoa madura espiritualmente. Alguém que conversava muito comigo, atendia minhas ligações na madrugada. Quando a vontade de morrer em mim vinha forte. Jesus continuou agindo dentro de mim. A solidão que eu sentia tornou-se um pouco mais leve. E eu já não sentia solidão, mas saudades. Saudades da minha mãe, da minha irmã. Porém, não sentia nada pelo meu pai, a não ser desprezo e ódio. Eu não via há uns 8 anos. Um dia, após ouvir a mensagem do pastor Fabiano sobre perdão na esfera familiar, Deus falou comigo muito claramente. Disse-me que eu teria que pedir perdão ao meu pai. Recebi essa direção de Deus com um pouco de ironia. Como uma forma de defesa, eu falei: Senhor, mas é Ele que tem que pedir perdão a mim. Sinceramente, eu não vou fazer isso. Durante dias, fiquei incomodada, até que cedi à vontade do Senhor por obediência. Meu coração estava totalmente fechado, então peguei o telefone, liguei e disse as palavras que o Senhor havia me mandado dizer. A resposta do meu pai foi: tá bom. Isso foi péssimo. Falei para Deus: você está vendo, Deus? Eu não precisava passar por isso. Então Deus me disse assim: agora você vai ligar de novo e dizer que o ama. Eu quase surtei. Falei: de jeito nenhum. Eu não vou dizer uma coisa que eu não sinto. Essa etapa foi a mais longa, até que eu obedeci novamente à vontade de Deus. Então fiz a ligação e disse: Pai, eu te amo. A resposta dele foi: obrigado. Desliguei o telefone decepcionada e triste, prometendo nunca mais procurá-lo. Mas nunca vencemos de Deus, e ele disse mais uma vez: você vai ligar quantas vezes for necessário. Então passei a ligar para o meu pai toda semana. E sempre antes de desligar, eu dizia que o amava. A resposta dele era sempre a mesma: obrigado. Até que um dia, a resposta mudou. Ele disse que também me amava. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso do meu pai. Desliguei logo o telefone, porque não conseguia disfarçar o choro. Foi um dia incrível. A sensação de ouvir "eu te amo" de um pai era maravilhosa. Naquele dia, eu entendi o que Deus queria. Ele não queria só me libertar do ódio e de todos os sentimentos ruins que eu tinha, como também queria restituir a nossa relação. Assim continuei as ligações e a cada dia ficava melhor. Sentia-me leve, eu sentia paz. Agora eu também sentia saudades do meu pai. E o melhor, eu realmente passei a amá-lo. Veio então o desejo de reencontrá-lo. Confesso que fiquei com medo, afinal eram muitos anos sem contato. E eu não sabia qual era a minha reação diante dele. Por telefone era tudo mais fácil. Graças a Deus, quando o vi, a minha única reação foi querer abraçá-lo. Deus não só me trouxe para os seus braços, como também me levou para os braços daquele que é meu pai aqui na terra. Estou muito feliz, falo sempre com ele e sempre digo que o amo. E a resposta é sempre: eu também te amo e estou com saudades. Depois disso tudo ficou mais fácil, a dor já não existia, agora havia amor para dar. Eu amo meu pai de uma forma que eu nunca pensei em amar. E também consigo sentir o amor dele
comigo cada vez que nos falamos e nos importamos um com o outro. Lógico, eu ainda lembro da tristeza do que ele fez com a minha mãe, pois perdoar não é deixar de lembrar, mas continuar a vida a despeito da lembrança, como uma cicatriz. Também tenho consciência de que ele já sofreu muito por tudo que fez com a minha mãe. Tenho orado para que ele se entregue a Jesus, arrependa-se dos seus pecados e tenha a oportunidade de ter dias melhores. Tenho orado para que de fato ele se arrependa diante de Deus pelos seus pecados e receba a presença transformadora do Espírito Santo. Porém, quanto a mim, o melhor tem sido não carregar o peso de sentir ódio pelo meu próprio pai. Agradeço a Deus por ele ter me levado para o caminho de cura e de perdão. Quando os pensamentos atormentadores vêm sobre mim acerca dessa história, não fico mais afetada, mas entrego a Deus. Tenho me preparado para construir minha família e escrever uma história diferente. Como sou grata a Deus pelo seu cuidado e pelo seu amor por mim. Nívia. Amém? Esse é o Deus Pai, que cuida de todos, que olha para todos. Ele é o Pai dos órfãos, é o defensor das viúvas. Esse é o nosso Pai. Diz assim para quem está ao teu lado: você é filho, filho amado de um Pai maravilhoso. Ainda que a mãe que a amamenta esqueça do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti, meu filho amado.